Pai querido, damos glória ao Teu nome. Só o Senhor merece toda a glória do universo. E agora, Pai, queremos suplicar que a influência santa, transformadora do Espírito Santo, se faça sentir aqui entre nós, mudando nossos pensamentos, mudando nossa vida, mudando as nossas decisões. Que não prevaleça, Pai, nossa vontade. Que desapareça da nossa mente frases como: eu decidi, eu vou fazer, eu quero isso, eu não quero aquilo. Que prevaleça a Tua vontade, Santo Jesus. Unicamente a Tua vontade. Se queremos ser templos do Teu Espírito, Pai, e é isso que nós queremos, que viva o Teu Espírito em nós, que deixemos essas coisas, essas tolices, estes encantos do mundo, para que o encanto de Jesus seja o maior e o único na nossa vida. Que os encantos da Nova Jerusalém, que o brilho que vem da Nova Jerusalém nos encante. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Heróis de Deus. Como eles são feitos? De que são feitos? Como Deus trabalha na sua fábrica de heróis? Que material Deus usa para fabricar heróis? Não heróis conforme o mundo, mas heróis de Deus. A vida dos heróis de Deus não é como um minério fácil, encontrado em qualquer parte, mas como ferro cavado na profunda escuridão e aquecido em fornalhas ardentes. Os heróis de Deus passam por fornalhas ardentes e são mergulhados em banhos de lágrimas. Os heróis de Deus são amassados pelos choques da vida, golpeados duramente pela marreta das provações, das humilhações, que lhes dão forma para então serem usados nas mãos de Deus. Se vocês estão lendo e acompanhando a jornada espiritual, vocês viram como Deus produz um herói de Deus. A vida de Ellen, da maneira como Deus a conduziu, as privações, as humilhações, as perdas, como Deus preparou uma pessoa na sua fábrica de heróis, produziu uma mulher que poderia ser usada sem tomar glória para si. Vejam como a Bíblia descreve o processo usado por Deus para fabricar heróis. E hoje o herói no qual vamos meditar é o personagem preferido da minha esposa, José. Ele mandou, diz a Bíblia, em Salmos 105, versos 16 a 21, ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu a todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou, e ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens. O texto hebraico, da última linha do verso 18, diz assim: pôs ferro em sua alma. Onde nós lemos que pôs ferros, com ferros prenderam-lhe o pescoço, no original diz, pôs ferro em sua alma. Queridos, a Bíblia está revelando como Deus fabrica um herói, colocando ferro em nossa alma. Deixamos de ser pessoas derretidas. Deixamos de ser pessoas que se ofendem com tudo e com todos.
George Moore disse: precisamos ter a paciência de um burro, precisamos ter a mansidão de um cordeiro, e precisamos ter a pele de um rinoceronte. O homem mais forte é aquele que, embora sensível ao abuso, refreará a paixão e perdoará os seus inimigos. Tais homens são verdadeiros heróis. José foi detestado desde criança. Desde o começo. Ele era o filho favorito de Jacó. Uma infeliz circunstância que atraiu sobre José a forte antipatia dos seus irmãos, provocada pelo próprio pai, pelo seu favoritismo. Mas José complicou ainda mais a situação. Ostentando seu status de filho favorito, vestindo, loucura do pai dar um presente só para ele, uma capa colorida, linda, loucura do pai. Outra loucura era José não tirar a capa do corpo. Na frente dos irmãos, ostentando a capa colorida. Mostrava que ele era o filho favorito. Queridos, a razão por que José vestia sempre aquela capa é porque ele queria mostrar a sua superioridade sobre os seus irmãos. E José foi se distanciando da sua família quando começou a relatar a série de sonhos que Deus lhe deu. Deus deu sonhos para ele. Não para que ele ficasse contando para os irmãos, mostrando que os irmãos o serviriam. Eram sonhos verdadeiros, porém contados repetidas vezes, aumentou os ressentimentos dos outros irmãos em relação a José. E a Bíblia diz em Gênesis 37, verso 8, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Deus agora tinha um problema nas mãos. Deus queria preparar o seu povo vivendo na terra de Canaã, estava contaminado com a cultura cananita, com a perversidade dos cananitas. Deus precisava tirar o seu povo da terra de Canaã e curá-lo desta corrupção. Mas antes de Deus preparar um lugar para o seu povo, ele tinha que preparar um homem para aquele lugar. E esta é a história da maneira como Deus preparou o homem certo, para a hora certa. Oswald Chambers disse: o método preparatório de Deus é definido, é drástico e é destrutivo. José foi produzido com tudo isso. Uma série de chocantes e calamitosos eventos caíram sobre a cabeça de José. Ele foi arrebatado dos braços do pai, o filhinho predileto, o filhinho mimado do papai. Foi arrebatado dos braços do pai. Foi lançado num poço lamacento. E então foi vendido para um grupo de beduínos ismaelitas que o levaram para o Egito e lá o venderam como escravo. Que tragédia! Será que Deus me esqueceu? Dizia José. Quantas lágrimas, quanto clamor, eu posso imaginar, saiu da boca de José. Onde está Deus? No Egito, embora a Bíblia repetidamente diga que Deus estava com ele, a sua vida foi repleta de trágicas indignidades. Ele foi tentado por uma mulher sedutora, uma mulher determinada. Quando ela se sentiu rejeitada, acusou-o de estupro. Ele foi julgado, foi condenado e foi lançado numa prisão onde permaneceu, como recompensa da sua fidelidade, 12 anos preso. E ele clamava ao Senhor: ó Deus de Jacó, onde está o Deus de Jacó? A vida de José, meus queridos, foi uma série de tragédias que ele nunca imaginou pudessem acontecer. Deus mostrou em sonhos para José o seu glorioso futuro, mas Deus não lhe revelou as tragédias pelas quais ele passaria para ser um grande herói de Deus. Deus não conta todas as coisas. Deus não diz tudo de uma vez. Deus não lhe falou sobre a traição dos irmãos que o jogaram num poço lamacento. Deus não lhe falou sobre ser vendido como escravo no Egito.
E Deus não lhe falou sobre os 12 anos como preso, sentenciado. João capítulo 16, verso 12, Jesus diz assim: ainda tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Por que a revelação de Deus é progressiva? Porque nós não podemos suportar toda a revelação de Deus agora, hoje, neste momento. Por isso Deus vai soltando aos pouquinhos, não é? Como quando houve o acidente da Mariana, não é? E a Arminda queria saber, mas nós fomos soltando pouquinhos. E ela aprendeu, não é? Ela aprendeu, porque quando ela foi contar para o Mário Jorge, ela também foi soltando aos pouquinhos. Não, ela teve um acidente e quebrou o braço. Aí no outro dia, ela teve que ir de helicóptero para o hospital. Eu falei, mas como? Se quebrou o braço porque tinha que ir de helicóptero. Aí ela foi soltando aos pouquinhos. Deus vai soltando o quê? Aos pouquinhos, porque nós não podemos suportar toda a verdade agora. O nosso Pai Celestial conhece o fim desde o princípio. E Ele conhece os detalhes de todas as coisas que vão acontecer para nós hoje e no futuro. E por isso o nosso Pai está nos preparando para dias mais difíceis, irmãos. Desapontamentos? Certamente que sim. Infidelidades e traições? Certamente que sim. Perdas de amigos e pessoas amadas? Obviamente. Período de escura solidão e abandono quando nos parecerá que Deus se esqueceu de nós? Por certo que sim. A pergunta que eu faço nesta manhã para você, meu irmão, é: como nós vemos esses indesejáveis acontecimentos? Como os consideramos? Temos alimentado amargura e ressentimento contra eles, ou contra as pessoas que nos prejudicaram, ou contra Deus? Estamos nós frustrados porque os nossos planos foram desfeitos? Existe uma maneira diferente de enxergar todas as coisas ruins que acontecem para nós. O caminho dos santos e humildes homens de Deus sempre tem sido esse. É necessário que se saiba que o amor e a sabedoria de Deus está guiando por todo o caminho. Deus está cumprindo com o seu propósito a despeito de tudo que nos acontece. Ele está operando em tudo, embora não pareça que Ele esteja. Silenciosamente, meus irmãos, invisivelmente, inexoravelmente, Ele está tomando o pior que nos está acontecendo e lentamente revertendo tudo isso para o nosso bem. Mas nós temos que crer nisso. Nós temos que confiar nesse Pai que temos. Escutem José falando para os seus irmãos. Vejam como José enxergou toda aquela calamidade. Como ele enxergou tudo isso? Gênesis capítulo 45, verso 4 a 5 diz, José dizendo para os seus irmãos, cheguem mais perto. Estavam com medo dele, né? Depois, quando ele já era governador no Egito, e os irmãos chegaram, cheguem mais perto. Eu não mordo, não. Não vou morder. Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois, para salvar vidas, foi que Deus me enviou antes de vocês. Queridos, vejam a frase que José usou. Deus me enviou antes de vocês. É assim que um filho de Deus enxerga as tragédias. Ele não estava obcecado pela traição dos irmãos. Ele não estava obcecado por ter sido enviado como escravo. Mas o que estava na mente de José, Deus me enviou antes deles, para preservar a vida de muitos. Queridos, em Gênesis capítulo 50, verso 20, nós lemos José falando, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aleluia, quando nós conseguimos enxergar desta forma. Aleluia. Atrás de cada dificultosa circunstância da vida, José viu a boa intenção e a mão guiadora do Pai Celestial, trabalhando a fim de cumprir a sua vontade. Aleluia pelas lágrimas que derramamos. Aleluia pelos sofrimentos que temos, porque assim Jesus nos atrai para os seus braços.
Há uma pessoa que está aqui dentro que chorou muito essa semana. Clamou muito, sofreu muito. Mas se não fosse esse sofrimento, não estaria aqui hoje cedo. Aleluia! Porque o sofrimento e a lágrima nos atraem, nos puxam para perto de Jesus. E nos braços de Jesus nós somos consolados. Consolados. Mas Jesus não pode consolar quem não sente necessidade de consolo. Jesus não pode abraçar quem não está querendo ser abraçado. É esse senso de carência, esse senso de necessidade, esse senso de que não somos nada, precisamos de Jesus, é que nos acolhe, que nos leva. Vocês já ouviram falar do filme Carruagem de Fogo? Eric Liddell, o herói do filme Carruagem de Fogo, ele escreveu o seguinte: as circunstâncias podem parecer arruinar nossas vidas e os planos de Deus. As circunstâncias. Mas Deus não está indefeso em meio às ruínas. Aleluia! Deus não está indefeso em meio às ruínas. Nossas vidas quebradas não estão perdidas ou inúteis. Aleluia! O amor de Deus ainda está trabalhando. Ele vem e toma a calamidade e usa vitoriosamente, cumprindo o seu maravilhoso plano de amor. O mentor Ray Steadman costumava dizer que um sinal de maturidade é a capacidade de ignorar as causas secundárias. Causas secundárias são o que as pessoas fazem para nós. Causas secundárias. Causa primária é o que nós deveremos focar nossa atenção. Na causa primária é Deus cuidando de nós. É Deus nos provando. É Deus trabalhando no nosso caráter. É a mão do oleiro trabalhando no vaso de barro. Ele arranca um pedaço aqui, arranca um pedaço lá, e molda, e aperta, e amassa. E nós reclamamos e choramos, sofremos, sentimos dor, mas é a mão poderosa do oleiro, que é Deus. Deus operando o seu maravilhoso plano de amor. Em todas as coisas que vêm em nosso caminho. Se as nossas circunstâncias vêm dos seres humanos, ou vêm de Satanás, pouco importa. Todas as criaturas estão sob o controle de Deus. E as pessoas que nos fazem sofrer, é como se elas estivessem segurando em nossos lábios o cálice que a mão do Pai misturou. O cálice amargo que a mão do Pai misturou. Está sendo segurada na nossa boca para que nós bebamos o cálice amargo. E ao bebermos o cálice amargo, como Jesus bebeu, nós somos produzidos como heróis de Deus. Sem reclamar, sem xingar, sem chutar o balde, sem perder a cabeça. Mas, Senhor Deus, não me abandone. A angústia de Jesus era não ser abandonado pelo Pai. Deus não está em nenhum aspecto envolvido no mal que os outros nos fazem. Mas Deus assume o controle e toma a responsabilidade de todas as coisas que nos acontecem. Deus não é o mal. Mas Deus assume a responsabilidade de transformar o mal em bênção. Não há acidentes no universo de Deus. Nenhuma molécula de acidente destrói o plano de Deus. Este é o mistério da soberania de Deus. Ele trabalha mesmo através do mal para cumprir a sua vontade. Agostinho, um dos pais da igreja, disse: Deus permite o mal para transformá-lo num bem maior. Uma vez Jacó clamou, lamuriou, reclamou. E Jacó dizia em Gênesis 42, 36, todas as coisas são contra mim. Tudo estava indo mal. Efeito dominó. Estava tudo sendo destruído. E ele, velho, ele disse, todas as coisas são contra mim. Não é essa maneira que Deus quer que você veja a vida. Não é essa maneira como Deus quer que você veja as circunstâncias que cercam a sua vida. Como é que Deus quer que você veja as tragédias, as calamidades, as bênçãos, a saúde e a doença? Como é que Deus quer que você veja tudo o que acontece? Romanos 8, 28. Palavras de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem. Sabemos que todas as coisas contribuem. Vamos ler juntos. Juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E você pode dizer, mas como essa desgraça pode continuar para contribuir com a minha vida?
Como é que essa desgraça, essa tragédia pode se tornar bênção na minha... Não sei, irmão. Mas me explique, eu não sei explicar. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, na vida dos filhos de Deus, naqueles que amam Jesus, vão ser transformadas em bênção. Como? Não sei. Deus vai explicar um dia. Mas eu tenho que crer nisso. Para usufruir da bênção, eu tenho que crer. Eu não preciso entender os porquês e os paraquês de tudo o que acontece. Não preciso entender. Eu só preciso aceitar que a mão de Deus está por trás e acima de tudo, trabalhando, cortando, moldando. Deus está fabricando os heróis da fé. Anne Johnson Flint, uma poetisa, escritora e poetisa doente, acometida de artrite. A artrite dói tudo, irmãos. Quem é acometido por artrite, não tem lugar que não sinta dor, não é? Dói tudo. Mas ela, veja o que ela escreveu, através daquelas noites destituídas de calma, ela colocou assim, a palavra de Deus. Vejam como ela escreveu. Quero ler para vocês. No prédio, nós estamos falando hoje sobre como Deus fabrica os heróis, né? No prédio de uma fábrica, existem rodas e engrenagens. Existem manivelas e polias. Correias apertadas ou soltas. Algumas estão girando velozmente, algumas estão girando lentamente. Algumas estão direcionadas para frente, outras para trás. Algumas são macias e silenciosas, algumas são ásperas e barulhentas, batendo, vibrando, movendo-se como um toque, numa violenta confusão, num aparente caos, levantando, empurrando, dirigindo, mas eles fazem o seu trabalho. Desde a mais poderosa alavanca até o menor pino, todas as coisas se movem juntas para o objetivo planejado. E atrás do trabalho está o quê? Uma mente controlando, e uma força direcionando, e uma mão guiando. Assim, todas as coisas estão operando para os amados do Senhor. Algumas coisas podem ser dolorosas, se permanecessem sozinhas, isoladas. Algumas parecem atrapalhar, algumas podem nos atrasar, mas elas funcionam juntas, e elas contribuem para o bem. Todos os desejos frustrados, todas as severas negações, todas as contradições difíceis de entender, e a força que as segura, a força que acelera-as, retarda-as, para, movimenta e guia-as, são as mãos do nosso Pai. Søren Kierkegaard, filósofo e teólogo dinamarquês, uma vez disse que a maioria de nós pode ser comparado como aquele aluno que roubou a resposta final do teste de matemática. Ele queria o resultado, mas ele não queria trabalhar com os problemas da matemática. Então ele roubou a resposta. Nós somos comparados a este aluno. Nós não queremos trabalhar com o problema. Nós queremos roubar a resposta de Deus. Mas Deus não vai nos dar a resposta. Ele quer que nós aprendamos a trabalhar com o problema. Ah, mas eu não gosto. Não é porque gostamos que trabalhamos com problemas. Mas os problemas vão se tornar amigos nossos se nós tentarmos resolvê-los perto de Jesus. Me ajude, Senhor, a resolver esse problema. Perto de Jesus, as coisas ficam diferentes. Queridos, Jesus aprendeu através da obediência e do sofrimento. Jesus teve que aprender através do sofrimento. Deus fabrica heróis. Fabricou José na fábrica dos sofrimentos, das provações. Fabricou e produziu o grande herói da nossa salvação, Jesus, através do sofrimento. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, nós lemos, ainda que ele era filho, aprendeu o quê? A obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obediência através do padecimento. E diz em Hebreus 2:10, Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação, através das aflições.
E em 1 Pedro 2,21 lemos, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus Cristo, o grande herói da nossa salvação, ele foi produzido no sofrimento. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Ninguém. Através do sofrimento nós aprendemos a suportar a dor sem reclamar. No começo você reclama. E de repente você aprende a suportar a dor sem reclamar. Suportar insultos sem retalhar. Sofrer a vergonha sem amargura. Nós perdemos o orgulho de todos, de tudo. Podem nos xingar, podem falar mal de nós. Os encantos desta vida não nos atingem mais. Nós estamos apaixonados por Jesus e só pensamos no céu. Queridos, Robert Browning Hamilton escreveu, eu andei 1 milha com o prazer. Ele tagarelou o caminho todo. Leia comigo. Eu andei 1 milha com o prazer. Ele tagarelou o caminho todo. Mas não me deixou nenhuma sabedoria em tudo que ele disse. Eu caminhei 1 milha com a dor e nenhuma palavra ela disse. Mas ó, quantas coisas eu aprendi quando a dor andou comigo. Você pode ter andado pela dor, com a dor, na dor, durante esta semana. Outros podem ter andado com o prazer, tagarelando, rindo, brincando, não aprendeu nada. Mas você que andou na dor, na lágrima, foi banhado de lágrimas, de sofrimento, ó, quanta coisa nós aprendemos. Podemos amadurecer em 1 semana aquilo que levaria 20 anos, se não fosse através daquele sofrimento. Paulo disse que ele se regozijava em seus sofrimentos porque a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porque você sabe daquele em quem você crê. Quando repetidos golpes nos roubam a saúde, quando os golpes da vida nos roubam os amigos, o dinheiro, ou mesmo a família, Deus então se torna a única coisa importante na nossa vida. O que mais importa? Perdi tudo. Não, você não perdeu o mais importante, Jesus. E Ele pode te dar tudo de volta. Um cínico ateu perguntou uma vez a um santo homem de Deus que por 20 anos estava sofrendo de uma dor física. E o cínico ateu perguntou para esse santo sofredor, o que você pensa de Deus agora, depois de 20 anos sofrendo nessa cama? E a resposta foi, eu penso nele mais do que nunca. Não é o que eu penso dele, eu penso nele mais do que nunca. Esta é a doce consequência do sofrimento, irmãos. A dor e o sofrimento têm um propósito além do sofrimento, pois através deles, Deus nos capacita a sentir empatia com os que sofrem. Quer ser consolado? Converse com alguém que sofre bastante. Com um sofredor. E você vai se sentir consolado. Os mensageiros de Deus são enviados para os cansados da vida. Oswald Sanders era um pastor jovem, eloquente, falava muito bonito. E era o primeiro sermão dele na igreja. A igreja estava expectante. Como vai ser? E ele pregou bonito. Uma mensagem linda, eloquente. E na saída, ele estava feliz. E tinham 2 irmãzinhas, já idosas, cabelo branco, não é? Que ficaram mais para o final. Depois que todo mundo saiu o pastor também. E ao ele caminhar para o parking lot, pegar o seu carro, passou pelas irmãs. Quando ele estava caminhando, se aproximando dessas irmãs, ele ouviu a conversa das 2. Uma perguntou para a outra, o que você achou do sermão do pastor Sanders? Uma perguntou. E a outra respondeu, ele estará bem melhor quando sofrer um pouco. É difícil você
conviver com pessoas que nunca sofreram. Elas não são o quê? Misericordiosas? Não são. São duras. É difícil você ficar perto de alguém que não sofreu as agonias de um pai e de uma mãe, o que é educar um filho. Porque por melhor que você faça, não vai estar bom. Não vai estar bom. Porque eu que nunca eduquei nenhum filho, eu acho que eu sei educar melhor do que todos. É difícil, irmãos. Mas quando nós sofremos, quando nossos olhos já secaram porque não existem mais lágrimas, secou a produção das lágrimas, você chorou tanto, você vai saber entender as pessoas. Por isso Jesus sofreu. Para poder o quê? Nos entender. É verdade. O sofrimento muda a nossa visão do mundo. O sofrimento muda a visão da igreja. Você vê a igreja de uma maneira diferente. Você vê os irmãos de uma maneira diferente. Vê os pecadores que lutam contra os seus pecados de uma maneira diferente. Você anda a 2ª milha, a 3ª milha, 4ª milha e a 5ª também com eles. Até quando? Deus é misericordioso comigo. Eu quero ser misericordioso com eles também. Alguém disse de um pastor já aposentado, ele fala como alguém que tem sofrido. Ele fala como alguém que tem sofrido. Esse é Jesus. Queridos, vai chegar muito breve o tempo em que nós vamos esquecer todos esses sofrimentos. A Bíblia diz em Isaías 65:17, não mais se lembrarão das primeiras coisas. Nós não vamos lembrar mais de todas as tragédias e calamidades desta vida. Como José, quando encontrou com os irmãos, não falou da traição, não ficou com picuinhas com os irmãos. José falou, esqueçam tudo isso. Deus me enviou na frente de vocês. Deus assumiu o controle de todas as coisas. E quando nós chegarmos nos braços de Jesus, na Nova Jerusalém, as primeiras coisas serão esquecidas. E nós não vamos querer ficar falando da diabetes que temos, ou da dor de cabeça que temos, ou do filho que perdemos, ou do... Não, irmãos. Todas essas coisas serão como nada. Porque nos braços do nosso Pai Celestial, nós vamos ser consolados. E ao olharmos para a vida que tivemos nesta terra, nós vamos dizer, foi fácil demais ganhar o céu. Foi fácil demais ganhar o céu. Tudo vai ser tão pequeno em comparação com a grandiosidade do amor de Deus e do privilégio de estarmos nos braços de Jesus. Deus quer fabricar heróis hoje, como fabricou a José, como fabricou a Jesus, como fabricou Ellen. Queridos, é um processo doído. É um processo doído. Mas Ele nos ama. Somos a menina dos seus olhos. Não tema, porque eu estou contigo, disse Jesus. Quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Eu estou com você. A mensagem que eu quero deixar para você hoje é uma mensagem de consolo. Quando nós estivermos nos braços de Jesus, Ele vai enxugar toda lágrima. A última lágrima vai ser derramada e vai ser enxugada aonde? No céu. Aqui, enquanto estivermos aqui, sempre vamos ter lágrimas. Mas diz lá em Apocalipse 22, falando da Nova Jerusalém, Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Quer dizer que é lá que Ele vai enxugar a última lágrima. Mas Ele está enxugando hoje o nosso rosto. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Pai maravilhoso, o Senhor produziu o herói da nossa salvação, através de sofrimentos, porque Ele bebeu um cálice amargo, que por 3 vezes pediu para não beber, mas por 3 vezes Ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus Cristo se tornou o herói da nossa salvação, pelo sofrimento.
Mas o Senhor também produziu um herói chamado José, um herói chamado Jó. Pessoas que sofreram muito, Pai, mas que brilharam como ouro purificado. Brilharam como diamantes, pedras preciosas, porque foram buriladas e trabalhadas e se transformaram em colunas no palácio de Deus. Querido Pai, estamos aqui como igreja, neste grupo de irmãos, de filhos teus. O Senhor está trabalhando em nós. Mas como dói, Pai. Como dói sofrer a ação desta mão do oleiro, uma mão pesada, às vezes, e uma mão suave às vezes, mas que tira as arestas, que dá forma ao barro. Querido Pai, não desista de trabalhar por nós. Não desista, porque nós queremos refletir a imagem de Jesus. Nós queremos ser filhos teus, queremos ser tratados como filhos. E o Senhor disse que o pai que ama o filho, ele disciplina o filho. Ó Pai querido, não tires de nós a disciplina, porque nós precisamos dela para sermos como Jesus. Pai querido, faze-nos misericordiosos com os que sofrem. Ensina-nos a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre nós. Que cada coração, nesta manhã aqui, ao sair, saia cheio de conforto. O conforto do Espírito Santo. Lágrimas enxugadas pela mão de Jesus. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém, Senhor. Senhor, tuas bênçãos ser, eu pude aqui sentir, e agora e sempre tua voz eu possa ouvir, que dia a dia, Pai, eu possa recordar que tua graça e cuidado me guiei e guardei terra ao lar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém, Senhor.